Estamos de volta e agora com o momento de mensagem de vida. Se você tem aí a sua Bíblia, eu queria que você a abrisse no Evangelho de Marcos. É o segundo Evangelho, é o segundo livro do Novo Testamento, capítulo número 5. A história de um homem que talvez possa ser a sua história com detalhes diferentes. Não exatamente na situação que ele estava, mas em alguns aspectos talvez alguma semelhança. Vamos ler o texto. Marcos capítulo 5, começando no verso 1. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, está falando de Jesus e seus discípulos, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, Jesus e seus discípulos, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Esse é um texto que fala de um homem que havia perdido aquela condição normal de vida. Ele já não vivia mais na sua casa, com a sua família, seja família, mulher e filhos, seja pais, pai e mãe, irmãos. Diz esse texto que ele era possesso de um espírito imundo. Há algumas situações na nossa vida em que a gente às vezes chega a fazer a seguinte afirmação: eu acho que da maneira que eu estou, pior não pode ficar. De tão ruim a situação que muitas vezes nós nos encontramos em várias situações da nossa vida. Não era diferente na vida desse homem. O texto diz que esse homem era possesso de um espírito imundo, era endemoniado, os espíritos malignos habitavam nele. Ele vivia nos sepulcros, no cemitério. Ele não morava mais em casa com uma família. Ele tinha uma força descomunal, como se fosse um louco. Ele muitas vezes era amarrado com cadeias, com cordas, com grilhões. E diz o texto que ele tinha uma força tão descomunal, possivelmente não era dele, mas dos espíritos que habitavam nele, que ele quebrava aquelas cadeias, despedaçava, ninguém podia com ele. O verso 5 diz que aquele homem não tinha paz, ele era um andarilho. Você conhece andarilho? Aquelas pessoas que andam, não tem destino. Ele era um andarilho. Andava de noite, andava de dia, né? Gritando. Já conhece alguém assim? Gritando entre os sepulcros. E por último, diz o texto que ele tentava contra a própria vida, ele se cortava, ele se feria. Pensa numa pessoa nessa situação. Por isso que eu disse na introdução que talvez não seja exatamente o seu caso. Você não anda nos sepulcros, você não anda gritando na rua, você não anda se ferindo, mas de algum modo a sua vida está sendo destruída. E uma das coisas que a gente pode achar uma similaridade,
uma semelhança, é o fato de que a Bíblia diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Há muitas vidas que estão sendo destruídas pelo príncipe desse mundo, Satanás. Não necessariamente que você tenha feito algum pacto com ele, que você seja um servidor, um adepto de Satanás. Não é isso. Necessariamente não é isso. Mas ele pode estar tentando destruir a sua vida, a sua família, a sua casa. E essa era a situação desse homem que Marcos capítulo 5 nos diz. E aí, quando a gente está numa situação dessa, o desespero toma conta da nossa vida. Nós chegamos a uma situação em que pensamos, não tem jeito, não tem jeito. A minha vida chegou num ponto tal que para mim não tem mais solução, não tem mais jeito. Talvez era exatamente isso que esse homem pensava. Talvez o que melhor ele desejasse fosse a morte, porque ele imaginava, pelo menos na morte eu não vou mais sofrer como eu estou sofrendo. E é por isso que muitas pessoas dão cabo da própria vida, porque elas não aguentam mais viver a vida que estão vivendo. Mas eu queria falar de que há uma solução. A solução que esse homem encontrou para sair daquela situação em que ele vivia. Diz o texto que Jesus chega na cidade onde esse homem vivia. E o texto diz que quando Jesus chega lá, desembarca naquela cidade, esse homem vai ao encontro dele correndo. E imagine, as pessoas devem ter pensado, vai agredir Jesus, porque ele agredia as pessoas. Mas quando ele chega diante de Jesus, não é essa atitude que ele tem. Ele diz, que tenho eu contigo, filho, Jesus, filho do Deus Altíssimo. E aí, nesse encontro que ele tem com Jesus, a sua vida muda. No verso 8, Jesus lhe diz, espírito imundo, sai desse homem. Jesus dá uma ordem, aquele espírito então abandona aquele homem. O texto diz no verso 9 que era uma legião, eram vários demônios. Aqueles demônios entram em porcos que estavam por ali, os porcos se precipitam no mar e morrem afogados. Mas é interessante que quando a gente olha aqui no verso 15, diz que quando as pessoas vieram ver o que tinha acontecido, viram aquele homem, o que foi endemoniado, o que tiveram uma legião, ele estava sentado em perfeito juízo. Deus mudou a vida daquele homem. Ah, queridos, essa é a mensagem desse programa para você. Jesus é aquele que pode mudar a tua vida, seja ela situação que você estiver passando, sejam quaisquer que forem as circunstâncias. Ele é aquele que ainda hoje pode libertar você, pode ordenar que toda opressão, que todo ataque espiritual sobre a sua vida cesse, que espíritos que porventura estejam perturbando a sua vida sejam expulsos e você seja liberta e seja uma nova vida, uma nova pessoa. Diz o texto que as pessoas chegaram, quase não reconheceram aquele homem que vivia pelado, sem roupa, gritando, se cortando, vivia entre os sepulcros, agora estava sentado, vestido, em perfeito juízo, conversando
É isso que Jesus quer fazer na minha, na sua vida. Ele faz isso. Creia, não há impossíveis para Deus. Ele tem todo o poder para transformar a sua vida. Por pior que seja a situação que você está atravessando, há uma esperança. E o nome, essa esperança tem nome: Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Creia nele, receba-o como o Senhor e Salvador da sua vida. Deixe que ele entre na sua vida e faça de você uma nova criatura. Deus te abençoe. Já já